Já tá virando rotina, toda quinta-feira a gente se encontrar aqui. Hoje a gente trouxe um tema que é o inconsciente, ao mesmo tempo, né, a gente vai falar do consciente também. Na verdade, a gente não vai aqui entrar muito a fundo, é muito mais para a gente entender que isso pode ou não influenciar, o que seria interessante, né, a gente ter de percepções em relação a isso. Bom, novamente eu sou a Raquel, eu sou psicóloga, faço atendimento online, né, e tenho aí esse projeto junto com a Ivana, né, que a gente já tem aí várias atividades que a gente veio desenvolvendo ao longo aí já de quase 10 anos de carreira, e fazendo exatamente isso, né? Trazendo para uma prática, trazendo para uma rotina mais, uma linguagem mais fácil, né? Coisas que a gente aprendeu na faculdade, mas que a gente sabe que na nossa vida, no nosso dia a dia, são muito importantes. A gente está trazendo junto aqui algumas temáticas que realmente a gente acredita ser essencial, né? Para todo o nosso público, as pessoas que nos procuram, do nosso convívio, né? A questão mesmo dos pacientes. Então, assim, são coisas que às vezes a gente não consegue trazer para uma terapia, para uma análise, e também as pessoas que não têm essa oportunidade terem a oportunidade de estar aprendendo, conhecendo um pouquinho. Como a Raquel falou, eu também sou psicóloga e praticamente também 10 anos estamos aí nessa carreira. Atuo na área organizacional, na área clínica. Nosso enfoque não é nenhuma teoria específica, a gente tem nossas preferências, a gente tem nossas escolas que a gente admira, porém a gente estuda de tudo justamente para trazer todo tipo de conteúdo que venha agregar valor. E a gente já tem aí, né, uma certa facilidade, né, que é tudo aquilo que a gente consegue ter a nível, né, de percepção naquele momento, que é algo mais atual, algo que a gente consegue ter no nosso dia a dia, né? São as nossas situações do dia a dia. O inconsciente, ele vem ser a questão, muitas das vezes a gente pode até pensar assim, o inconsciente parece que não tem consciência. Na verdade, ele está privado por algum motivo dessa consciência, né? E aí a gente pode acessar isso ou não. O que vem a ser esse inconsciente? Aí a Ivana vai aí ajudando a aumentar aí um pouco o conceito, mas seria as coisas que a gente acaba deixando, né? Tem muito a imagem, não tem como deixar de não falar da imagem do iceberg, aonde a gente vai entender que aquele bloco de gelo, né? Às vezes a gente só consegue ver o topo dele, que é exatamente a questão do consciente, é aquilo que a gente vê, aquilo que a gente percebe, aquilo que a gente consegue falar. A gente tem uma linha, que é a nível do mar, que seria o pré-consciente. E aí um exercício legal de fazer sobre isso é o seguinte, o que a gente comeu no café da manhã, né? E aí aquilo que a gente consegue trazer, que a gente não precisa usar isso o tempo todo, mas que a gente consegue trazer com facilidade, ele está no pré-consciente. Né? Então, é algo que a gente consegue acessar, mas a gente não precisa estar ali o tempo todo lembrando daquilo. Né? Só se for algo necessário, a gente tem ele fácil acesso para resgatar. E o inconsciente, nessa figura do iceberg, é como se fosse lá a parte de baixo, é a parte que ninguém consegue ver. E é onde estão os medos, os traumas, situações ali que são reprimidas, que são recalcadas, coisas que realmente a gente não tem acesso com tanta facilidade, às vezes nunca teve acesso àquilo, são coisas que foi da nossa construção, né? Construção desde a infância, tudo aquilo que a gente veio tendo aí de influências, tanto da parte familiar, dos ambientes onde a gente, né, se encontrou ali, escola, igreja, grupos, né? Até a nossa vida adulta, tudo aquilo que veio sendo construído foi, às vezes, sendo colocado aí nessa estrutura. Coisas que eu preciso, eu trago com mais facilidade. É o meu consciente, aquilo que eu preciso de um esforço, mas eu consigo resgatar. É o meu pré-consciente, é aquilo que eu não consigo lembrar e coisas que são realmente não necessárias, né? Não preciso estar resgatando aquilo, ele fica no nível mais abaixo. Como a Raquel falou, são as nossas reservas, né? Tudo que a gente deixa ali guardadinho, às vezes foi algo que já foi consciente em algum momento da nossa vida, né? E por algum motivo ele ficou ali armazenado, né? Às vezes acontece a questão de uma lembrança, de um momento, de um cheiro, de uma emoção. Então tudo isso fica ali, tipo num depósito, para em algum momento ele vir para o consciente ou, de certa forma, o que está lá inconsciente te direcionar em algum caminho da tua vida. Tanto é que, às vezes, a gente fala assim, comete alguns atos falhos, né? Fala alguma coisa que, meu Deus, de onde que saiu isso? Foi o inconsciente falando no nosso lugar, né? E, às vezes, a gente toma algumas atitudes que a gente talvez
Se fosse de forma consciente, não tomaria, né? Então, assim, o nosso inconsciente ele tem uma ação muito, muito ativa na nossa vida. E, como eu falei, ele vai se remeter a questões de lembranças, questões mesmo do passado, de algo que você viveu, sentimentos que ficaram recalcados com relação a alguma situação, emoção, algum momento, enfim, em várias situações. E dentro do inconsciente, a gente consegue encontrar 3 instâncias do ser, né? Que segundo Freud, né, a teoria do Freud, ele fala muito sobre isso, que é o id, o ego e o superego, que cada um tem uma função dentro da gente para manter a nossa saúde mental, digamos assim, né? Se eles estiverem em consonância, dá tudo certo. Agora, se um tiver mais ativo que o outro, aí dá meio que uma desequilibrada no negócio. Mas, assim, falando um pouquinho, o id seria, né, todos os nossos desejos, todas as nossas vontades, nossos sonhos malucos que estão ali recalcados e guardados, muito bem guardados no nosso inconsciente. O ego seria um meio termo entre o id e o superego. O superego são os valores, regras que a gente adquire no decorrer da nossa vida, que realmente são passadas pelos pais, pela sociedade, o nosso convívio, né? E o ego, ele é o intermediador desses dois. Então, assim, isso é algo que a gente não consegue vislumbrar a olho nu, né? Tudo isso fica armazenado dentro do nosso inconsciente. E a gente consegue perceber isso através das nossas atitudes diárias, no nosso dia a dia. Quando a gente não vai instintivamente atravessar uma rua sem olhar para os dois lados. Porque a gente tem internalizado dentro da gente que a gente tem que seguir uma regra, um padrão. Né? Que se a gente atravessar sem olhar para os dois lados, a gente vai fazer o quê? A gente vai morrer. A gente pode ser atropelado. Então, assim, a gente está agindo com as nossas 3 estruturas funcionando, né? A gente não está metendo louco, que é o id, a gente não está simplesmente não vou atravessar, que seria o superego, você não vai fazer, porque você pode acontecer alguma coisa, não. Você está usando as 2 estruturas dentro do seu ego e fazendo o que é o correto, atravessar de forma segura. Então, é basicamente isso. Dentro do nosso inconsciente, a gente tem essas 3 situações que conseguem determinar o nosso dia a dia, nossas atitudes. Mas focando no inconsciente, que é algo que a gente quer falar um pouquinho, porque futuramente a gente vai trazer numa próxima palestra falando sobre os sonhos. O nosso inconsciente está muito presente em tudo que a gente faz, inclusive nos nossos momentos de descanso. Quando a gente fala, Raquel, mas eu não sou psicóloga, eu não sei do que você está falando, né? E é exatamente por isso que a gente tenta traduzir ao máximo, porque assim, quando a gente tem uma questão, né? Às vezes uma pessoa precisa de um atendimento, quer buscar alguma ajuda, ela não vai querer entender o conceito, né? Ela não vai estudar a psicologia, ela só quer entender o que aquilo dali pode ou não auxiliar, né, no bem-estar ou de alguma forma trazer para ela algo que ela possa se sentir mais confortável com o que ela está sentindo, estava se sentindo incomodada. Então, quando a gente fala como se fosse locais, né? Então, o consciente, o pré-consciente, o inconsciente é como se fossem os locais, né? Então, na minha cabeça, não fisicamente isso, né? A questão mesmo daquilo que eu tenho consciência, aquilo que eu estou falando aqui, a gente está prestando atenção, a gente está entendendo um assunto. Toda vez que a gente assiste uma aula, vê um filme, aquilo, o tempo presente é o que está na tua consciência, né? Então, é aquilo que você faz naquele momento e que você vai tendo aprendizados ou, né, você vai tendo algumas outras percepções naquele momento, é a tua parte consciente funcionando. O pré-consciente é algo acessível, como eu falei. Então, é um local onde você precisa, às vezes, ter um suporte, ou seja, é uma coisa que talvez eu não consiga lembrar de imediato, mas se eu fizer esse esforço, eu consigo. Então, algo que eu preciso, então, algo que eu aprendi já tem um tempo e agora eu preciso resgatar, né, a forma como eu fiz isso, então, eu consigo ter essa consciência. Mas o nosso inconsciente, na maioria das vezes, é coisas que a gente até pode querer resgatar, mas não tem, né? Como simplesmente, deixa eu lembrar aqui como é que foi tal coisa. Não vem com esse formato, né? Seria muito fácil se eu olhasse para o inconsciente e visse aquilo como um filme. Opa, tá aqui tudo que eu preciso. Só olhar e agora eu vou conseguir tocar para frente. Mas, na verdade, são coisas que nem você consegue entender ou interpretar. Então, tá muito lá atrás. E como que isso sai? Como que isso geralmente vem à tona? Através dos nossos impulsos, das nossas energias. Para Freud, né, a gente está falando, como a Ivana falou, a gente não tem aqui como trazer algo focado, né? Não é para falar de nenhum teórico específico.
mas Freud foi realmente a pessoa que mais estudou o inconsciente, então realmente foi uma pessoa que se dedicou muito a isso, né? Para ele, né? Às vezes a pessoa estava sentindo alguma coisa, então assim, o que é algo que a gente pode perceber disso? Às vezes a pessoa fica doente, né? E é uma coisa que nessa abordagem vai falar muito disso. Ela fica doente não porque ela quer, conscientemente, mas no inconsciente sim, é um desejo, é algo que ela quer que aconteça, aí vai ter que olhar para a história, ou para ter uma atenção de algo que ela não tinha, ou para se sentir um bem-estar que ela não conseguiu desenvolver de uma forma funcional, e aí ela vai acabar fazendo isso de uma maneira que não é considerada, como a Ivana falou, pelos padrões da sociedade algo correto, né? Mas que ela sente vontade, sente prazer em ter aquilo. Então, como ela não pode fazer aquilo porque seria uma quebra de regras, ela leva isso para o inconsciente e ele aparece de alguma maneira. Ou com uma doença, ou com um transtorno, de alguma maneira ele vem à tona. Né? E realmente é algo que ela não vai conseguir dar um nome ou lembrar de algo específico. Porém, né, são sinais que a gente pode ter de como esse inconsciente ele vai saindo, né, daquele lugarzinho que a gente não consegue acessar quando a gente quer, mas ele vem e dá esses lapsos aí para a gente poder perceber o que a pessoa talvez possa estar sentindo, né, de alguma situação e que ela precise trabalhar, né, e aí a gente vai resgatar isso quando numa terapia olhar para uma história, olhar para um passado, entender qual foi um ponto específico nessa linha aí de vida da pessoa que possa ter tido algo que para ela não representa nada, mas que se ela começa a falar, só o fato de falar já elabora na cabeça dela algo que talvez ela consiga trazer uma informação. E aí o trabalho terapêutico vai trazer, né, essa interpretação da informação que ela trouxe, para ela não tinha tanto sentido, mas depois acaba ganhando aí, às vezes, uma nova leitura. Sim, a gente consegue enxergar muito no trabalho terapêutico a questão dos gatilhos, né? Os gatilhos mentais, os gatilhos emocionais, que nada mais é do que a ativação desses nossos conteúdos inconscientes que a gente não tem domínio, a gente não, que fique bem claro, gente, não é, nossa, mas eu agi de forma inconsciente, a gente não tem domínio do nosso inconsciente. Infelizmente, ele tem força própria, ele tem ação própria, tá? Então, assim, existem gatilhos mentais, existem gatilhos emocionais que startam alguma sensação ou alguma emoção que está lá armazenada no nosso inconsciente e acaba trazendo à tona, às vezes, algum sentimento que estava recalcado há muitos anos, às vezes uma relação mal elaborada da infância, às vezes algum trauma que ficou, que infelizmente a gente só consegue trabalhar quando a gente descobre. E não é fácil de descobrir, porque a gente não tem essa percepção. A gente, não é uma coisa clara. Então, assim, por isso a necessidade realmente da terapia. Porque o psicólogo ele consegue ser um intermediador entre você e as tuas ações inconscientes, que acaba à tona no decorrer da análise, enfim. Um ponto assim que eu posso dar como exemplo, que eu acho que pode ficar bem claro, é nas questões de relacionamento, que a gente vê muito atrito, muito problema entre casais, às vezes quer ser atendido a todo momento, quer ser agradado a todo momento, e não se percebe que às vezes isso aí é uma lacuna que ficou lá atrás, né? Lá na época da infância, na relação dos pais, na relação mesmo do complexo de Édipo dele, que não foi bem elaborado, não foi bem atendido, e isso de alguma forma ficou ali no teu inconsciente armazenado de que você precisa sempre estar sendo muito amado, bem tratado, que tudo tem que ser para você da forma que você quer. E às vezes a gente não consegue ter essa percepção, porque é algo realmente que está armazenado ali no nosso inconsciente e não é algo que vem à tona. Nossa, percebi agora que eu estou agindo de forma inconsciente e de forma imatura. Não acontece, infelizmente não acontece. Então a gente consegue perceber através das situações que vão acontecendo no nosso dia a dia, né? Lógico, com ajuda também profissional, porque às vezes a gente, enquanto ser humano, enquanto leigo, a gente não consegue ter essa percepção, até porque a gente tem que ter esse conhecimento, né, de como que funciona a nossa mente, nosso organismo aí humano. E isso é algo que geralmente a gente percebe muito na terapia, né? Que as pessoas têm ali algumas coisinhas guardadas, armazenadas, que no decorrer da vida vão sendo startadas.
né? E aí vai acionando o inconsciente, vai tomando ação e às vezes vai tomando proporção tão grande que às vezes chega até num patamar de um transtorno de pânico, porque você não tratou alguma coisa que estava ali no passado, que não foi mal elaborada, de repente um medo que você tinha desde pequeno, desde criança, e você não consegue saber de que era esse medo. Vamos investigar. Então, assim, essas coisas a gente vai trabalhando em cima, trazendo as emoções, identificando, né, onde foi os gatilhos que aconteceram, onde foi que conseguiu trazer à tona essa situação e trabalhar em cima do que foi realmente o ponto chave, porque na maioria das vezes o problema que a gente tem hoje, ele não é de hoje, ele é muito antigo, ele vem caminhando com a gente a vida toda. E aí a gente só consegue enxergar quando, às vezes, algo acontece e faz com que essa situação do passado, essa lembrança, esse sentimento que estava ali guardadinho lá no fundo do iceberg, lá no fundo do baú, ele se torna consciente. Por que vocês estão falando, então, né, disso? Parece que é uma coisa tão ruim, não é nenhum filme de terror, não. Mas, assim, o inconsciente, gente, não é só de coisas ruins. Realmente são lembranças que talvez a gente não consiga, por algum motivo, ter acesso a elas. E elas podem ser utilizadas, e aí é onde a gente entra nessa questão de que a gente precisa olhar para essas instâncias, porque assim como pode trazer traumas, ou pode ter o gatilho emocional, e aí a gente tem vários tipos de gatilho, como a Ivana falou, às vezes um cheiro, nem sempre é uma situação específica, às vezes o cheiro de alguma coisa, ou de uma palavra que foi dita, que foi ligada muito fortemente com uma emoção, né? Aquilo lá mais na frente, né, que aconteceu no passado, mais lá na frente ela pode surgir como algo, mas nem sempre vai ser só coisas negativas, né? A gente não vai olhar só para esse ponto aí, não. A gente acaba utilizando também muitas das coisas que ficou guardado nesse fundo, né? Para trazer exatamente aquela questão assim, da pessoa que às vezes pensa muito negativo, que acaba não conseguindo ver crescimento pessoal mesmo, né? Que não consegue se perceber tendo algum ganho na vida e que ela acaba não conseguindo lembrar, né? Das lembranças que foram positivas, né? Que ficaram lá de alguma infância, de uma situação específica que ela conseguiu passar. Então, às vezes, ela acaba tendo muito mais essa visão para o negativo do que para o positivo. Então, acessar também esse inconsciente é justamente para fazer, né, trazer isso para uma coisa que vai tornar um benefício, né? Onde a pessoa vai conseguir se sentir melhor e vai conseguir destravar, né? Eu acho que é bem a palavra. É destravar algo que às vezes ela não consegue, né? Aquela pessoa que às vezes não consegue falar em público, ou alguém que não consegue fazer alguma atividade porque ela não consegue olhar para aquilo dali como sendo capaz. Mas ela vai conseguir entender, né? Se ela se permitir também, né, ir para um processo, porque como a Ivana falou, sozinho a gente não consegue fazer as perguntas, se questionar, fazer toda essa elaboração, então realmente precisa ir para uma atividade onde você tenha uma outra pessoa para ouvir, te auxiliar nessa interpretação e fazer essa leitura, né? Muitas das vezes, a maioria das vezes, a pessoa começa a falar. É muito comum isso dentro do consultório. A pessoa fala, e aí, no final, ela disse assim, eu tô me sentindo bem, mas eu nem sei por que eu falei de tudo isso. E aí é onde a gente começa a olhar, né? Que ela falou aquilo porque ela tinha necessidade de falar aquilo. E aí é a capacidade de fazer realmente essa escuta terapêutica e ir trazendo, né, as atividades, fazendo esse olhar para que a gente possa entender o que realmente precisa ser trabalhado, né? Tem coisas que vão ser faladas, mas tem coisas que vão ser ali exatamente os pontos, né, que vão ser ligados para que possa ser feito aí o trabalho mesmo de recuperação ou de destrave, né, dessas emoções e dessas crenças, né, de que ficaram lá no passado. Tem muita coisa que às vezes fica subentendido, né? Às vezes o que nem é tudo que o paciente falou que tem tanta relevância. Às vezes o que ele não falou também tem relevância. Às vezes uma expressão facial, às vezes uma memória ali que ele ficou buscando, ou que ele lembrou lá de 1900, enfim. Muitas coisas dentro do contexto da terapia, dentro do setting terapêutico, tem muita relevância para a gente conseguir trabalhar esses conteúdos aí que estão escondidos, digamos assim.
E realmente tem essa questão mesmo das coisas positivas, porque às vezes a gente enxerga muito o negativo, mas a gente, trazendo também lá do fundo do baú, a gente pode enxergar como determinada pessoa lidou, né, com cada situação do passado, e se foi uma forma positiva, trazer também para o atual, e por que você não faz novamente dessa forma, já que deu certo, né? A gente pode utilizar também dessa forma. E dando só uma prévia, né, do próximo conteúdo, que seria a análise dos sonhos, a gente também carrega muitos... dentro da gente, a gente carrega, digamos assim, na psicologia a gente fala que são arquétipos, né, mas são moldes, digamos assim, para cada situação, para cada pessoa, para cada momento. E isso aí também é algo que a gente é inconsciente nosso, isso aí não é algo que a gente consegue ter acesso, mas muitas das vezes a gente tem dentro da gente internalizado algumas situações, pessoas, modo de ver o mundo, modo de agir, que a gente aprendeu, que a gente guardou, né, que a gente recalcou, que a gente vai utilizar na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, às vezes até sem entender o porquê. É aquela coisa, né? Eu não sei, só sei que foi assim. A gente vai fazendo, a gente vai fazendo, não sabe por quê, não sabe como foi que a gente começou a fazer, não sabe como foi que a gente aprendeu, porque realmente, às vezes, é algo que foi muito lá atrás, ficou enraizado, e a gente age de forma inconsciente. E trazendo para o nosso próximo tema, nos nossos sonhos eles são representados, né? Tudo isso aí, quando a gente dorme, nosso inconsciente trabalha e traz tudo para nossa à tona, né? Para nossa vida. E lidar também com isso aí é muito importante, porque aí a gente consegue enxergar algumas coisas da nossa vida que talvez a gente não enxergasse se a gente não se aprofundasse tanto, né, nesses conteúdos. Mas junto com os sonhos, a gente também tem os atos falhos, né? Então é uma coisa que a gente pode falar agora, né? Que não tem problema nenhum. Que assim, é outra forma da gente entender sobre a questão de como o inconsciente, né? Acaba fazendo aparições. Né? A gente pode colocar assim, que é exatamente essa questão de... Às vezes eu tô pensando em uma coisa, acho que todo mundo já passou por essa situação, né? Tô pensando em uma coisa e aí, de repente alguém vem para falar comigo e eu troco o nome daquela pessoa, né? Então, de repente eu tô falando com o meu marido e aí ele vai para conversar comigo, falar alguma coisa e eu respondo com o nome de uma outra pessoa. E aí, dependendo da situação, dá BO, né? Dá muito certo. Mas existe muito isso, né? De às vezes a gente tá com a cabeça e a gente tá pensando numa situação. E tudo isso são realmente percepções, o nosso inconsciente são percepções, né? São coisas que nem sempre eu tive que viver aquilo. São coisas que às vezes estavam no ambiente, né? Eram situações ou palavras, alguma conversa, alguma coisa que aconteceu e de alguma maneira aquilo dali ficou, né? De alguma maneira marcou. E aí isso também, às vezes, a pessoa pode entender isso para intuição, né? Tem gente que fala assim, eu sou uma pessoa que tem uma intuição muito forte. Na verdade, ela tem um conjunto de percepções muito extenso, né? Algo muito amplo, e aí ela consegue ter mais facilidade quando ela vai fazer alguma coisa, talvez de fazer uma leitura. Mesmo que ela, lógico, né? De uma forma inconsciente, ela não foi estudar diretamente aquilo. Mas de tanto ela ter tido experiências, né? Às vezes pensando numa situação específica. Alguém que trabalha muito com investigação, né? Às vezes uma pessoa que é da área criminal. Qual é a atividade que ela faz com muita frequência? Sempre estar tendo que se questionar, tendo que fazer levantamento de informações e tudo. Então, para ela é muito mais fácil ela perceber sinais do que uma pessoa que não tem, né, nenhuma vivência disso. E acaba achando que assim, não, a pessoa foi uma intuição, foi alguma voz que falou no ouvido dela. Na verdade, não. Foi esse conjunto de percepções, de informações, do conhecimento do que ela estudou, mas também daquilo que ela acabou tendo, né? De toda essa influência e que facilita para que ela tenha esse olhar. E que aí, de uma forma automática, né, que não precisa exatamente ela explicar o como, mas ela consegue fazer essa leitura com mais facilidade. Então, para a gente ver que realmente o inconsciente, né, quando bem trabalhado, a gente traz ele para uma forma de benefício fantástica. É até questão das vivências, né? Assim, a vivência da pessoa traz isso, né? E aí tu me fez lembrar de uma situação que eu lembrei que tem a ver com o inconsciente, que é algo que a gente consegue perceber no nosso dia a dia. Um exemplo bem simples, um cheiro de café.
nossa, para uma pessoa pode ser um simples cheiro de café. Nossa, startou a vontade de tomar um café. Mas para outra pessoa pode ser uma lembrança da infância dela, que o pai fazia um café. Então, assim, no momento que ela sente o cheiro do café, automaticamente na memória vem a lembrança do pai. E aí você fica, nossa, mas estou lembrando do meu pai, do nada não. O cheiro do café startou aquela lembrança. Então, assim, essas coisas se tornam conscientes porque, de alguma forma, você guardou na sua memória aquele sentimento. E aí ele traz, o cheiro traz para ti um sentimento, traz uma emoção. Então, assim, várias situações, e é o que eu falei, a questão dos gatilhos, né? Desse ponto de vista, é positivo porque foi uma lembrança boa, né? Você lembrou de um momento, sei lá, um momento marcante, um momento emocionante, uma vivência. E várias situações acontecem. E às vezes acontece com a gente no nosso dia a dia, muitas vezes, né? Muitas vezes acontece, só que a gente não se percebe, porque a gente vive ligado no 220, a gente não consegue parar para se perceber, né? Então, assim, uma música, né? Tem gente que ouve uma música, aí lembra lá do fundo do baú do passado, ou então dá saliva, sei lá, saliva a boca. Nossa, tive vontade de comer tal coisa. Alguma coisa no ambiente, a música, uma lembrança, um cheiro, aí falar, fez lá o passado e trouxe essa informação que estava guardada no inconsciente, consciente. Então, essas são algumas formas também que ativam o nosso inconsciente. E aí, a partir desse momento, você vai começar a perceber, quando a gente aprende isso, a gente começa a perceber que, nossa, quanta coisa a gente tem guardada, né? Uhum, isso mesmo. E aí, o nosso próximo tema realmente é sobre os sonhos. A gente vai trabalhar um pouco mais sobre o que os sonhos podem revelar, como que a gente vai olhar para isso também, né? E não é nenhuma coisa mística nem nada, né? Novamente, o quanto nossa consciência consegue falar com a gente quando ela... O corpo é maravilhoso, na verdade, né? Nossa mente, o corpo, né? O conjunto é maravilhoso. E quando a gente precisa colocar, a gente não consegue colocar em palavras, ele faz de alguma maneira. Seja de uma forma onde o corpo vai trazer isso, em um sintoma, em alguma situação, ou a nossa mente vai nos comunicar isso, né? Então, e às vezes a gente acaba deixando aquilo dali achando que nem é importante, fica só pensando, mas se eu sonhar com os números da Mega Sena, eu vou lá apostar. Mas, na verdade, não é bem essa leitura, né? Então, quando o nosso inconsciente traz alguma informação, tem algo mais específico que a gente pode estar fazendo e olhando. Mas por hoje eu agradeço bastante. Agradeço muito aí a Ivana também, né, que tem aí sido a parceira para esse projeto. E a gente já vai aí pensando, né, em coisas futuras, mas por enquanto vamos olhar aí para essa questão do que está nos revelando o nosso inconsciente. De alguma maneira, né, a gente vai começar a ter essa atenção um pouco melhor em relação a isso. Aí, gente, obrigada e até a próxima.